O Entendendo o Direito de hoje vai falar sobre a Constituição de 1988. 25 anos de Constituição. Alguns criticam, consideram esta Constituição muito permissiva. Outros consideram um avanço. Talvez a Constituição mais democrática que nós tivemos na nossa história. Nós já tivemos 7 Constituições com a Constituição de 1988. Mas para falar sobre essa Constituição, eu estou aqui com o juiz federal Kleber Sanfelice Otero. Ele vai falar sobre a Constituição de 1988 comigo. Ele é juiz federal, professor de Direito Constitucional do Sesumar, é mestre e especialista em Direito Civil e Direito Constitucional. Doutor Otero, bem-vindo ao Entendendo Direito. Boa noite. Doutor, como a gente fala de Constituição, o Brasil teve 7 Constituições. O Brasil teve 7 Constituições. Alguns dizem assim, pois pode ter Constituição demais. Teve Constituição demais ou não? Foi um avanço? Isso é um bom sinal? Na verdade, esse excesso, para mim um excesso de constituições, reflete justamente a instabilidade do país em relação às suas instituições. Então nós tivemos 7 constituições refletindo diversos momentos da nossa história. Justamente em razão, por exemplo, de mudanças no cenário político e também, inclusive, no cenário econômico do país. Então você considera que essas constituições elas são um reflexo muito mais do que o Brasil representou dentro e até mesmo as relações que o Brasil teve fora com outras nações. Mas o Brasil, por exemplo, hoje, alguns dizem assim, essa Constituição atual, ela é uma Constituição muito permissiva. Nós tínhamos constituições que elas puniam mais. É um avanço a Constituição de 1988 comparada com as outras 6? Sem dúvida, ela tem um rol de direitos, um catálogo de direitos fundamentais muito maior que as constituições precedentes, inclusive direitos sociais, e justamente refletindo agora a formação de um Estado democrático social de direito. Então nós estamos hoje vivendo uma democracia? Hoje nós vivemos, pelo menos constitucionalmente, dentro de uma democracia. As do passado não eram assim? Não eram. Talvez a que mais tenha se aproximado disso seria a Constituição de 1946. Por que o Brasil é um país com tanta Constituição e, ao mesmo tempo, essas Constituições estão um pouco democráticas? Porque algumas delas, a grande maioria delas, foram feitas em repúblicas, né? Na verdade, por exemplo, a primeira Constituição do Brasil foi uma Constituição feita em 1824, uma Constituição imperial. O Brasil se tornou independente de Portugal e refletiu um regime de governo, que é a monarquia, justamente aquilo que nós já tínhamos como modelo, que seria aquele modelo português monárquico. Então fizemos essa Constituição monárquica, mas foi uma Constituição que, todo mundo sabe, foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Então ela não poderia ser de natureza democrática, pois foi o próprio governante quem fez essa Constituição. A Constituição seguinte, a Constituição de 1891, foi uma Constituição feita por ocasião da proclamação da República, mas uma proclamação da República em que não teve a participação popular. Então, também não teve esse reflexo de ser uma Constituição democrática, representativa dos anseios da população. A Constituição de 1934, que foi a terceira Constituição do Brasil, foi uma Constituição feita, talvez dentro de um regime democrático, semelhante à Constituição de Weimar, mas ela tem uma duração efêmera de 3 anos. E praticamente tudo aquilo que nela foi disposto não foi efetivamente concretizado. Ela não teve tempo, vamos dizer assim. Não teve tempo. A Constituição de 1937 foi uma Constituição outorgada por Getúlio Vargas, também foi uma Constituição imposta e dentro de um regime ditatorial, que foi a chamada Constituição Polaca, imitando a Constituição polonesa, que era uma Constituição realmente autoritária, ditatorial. A Constituição seguinte foi a Constituição de 1946. Essa sim que teve lá um rol extenso de direitos fundamentais individuais. Ainda não tínhamos um Estado social de direito no Brasil, um Estado social democrático de direito. Então você considera que essa de 46 é que mais se aproxima do que a gente tem hoje? Sim. Então houve uma evolução, até pelos anseios da população na época, de nós termos uma redemocratização do país. E então a Constituição de 46 realmente foi uma Constituição democrática. Mas devia a ditadura? A ditadura militar? Sim, após a Constituição de 1946 ser feita, nós tivemos um regime democrático no país, com a eleição do Eurico Gaspar Dutra, depois do Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, e em 1964 veio o golpe militar. Novamente, uma Constituição ditatorial foi feita, Constituição de 1967. Apenas em 88,
é que nós tivemos, então, novamente uma Constituição republicana e democrática. O senhor considera que nesse país falta amadurecimento da democracia? Porque, conforme o seu relator, nós tivemos praticamente, se formos pensar em Constituição democrática no país mesmo, nós tivemos de 46 até 64, quando teve o golpe, e nós tivemos o fechamento, os atos institucionais que acabaram mudando a Constituição de 46 até a elaboração de uma nova em 1967. Aí em 88 agora, nós tivemos uma nova Constituição. Esse país ainda é muito imaturo com a democracia? Sim, é imaturo. Nós estamos vivendo a experiência ainda. Nós estamos começando a aprender como deve ser feito um regime democrático, né? Então, nós tivemos, se nós formos contar em termos de tempo de democracia no país, nós não atingimos nem 50 anos dentro da nossa história. Na verdade, nós atingimos no máximo aí 30 e poucos anos. Então, falta muito tempo ainda. São muitos anos de ditadura, muito mais tempo de ditadura do que de vida em democracia real. Isso significa também, nós podemos dizer que o amadurecimento de uma população em relação à sua Constituição, ela demora. A gente percebe que tivemos manifestações esse ano nas ruas, nós tivemos várias manifestações, inclusive, se formos pegar as diretas já, em 1992, que levou à queda do presidente Collor, o impeachment do presidente Collor. E antes disso, as diretas já, em 1985, 86, nós tivemos um período em que o Brasil teve uma grande mobilização popular. Nessa Constituição, a queda do presidente Collor, o impeachment do Collor, talvez tenha sido o grande momento dessa Constituição, mas ainda falta muito para a gente conseguir associar a vontade popular, os anseios populares e a legislação. Sem dúvida. Eu acho sim, o Brasil ainda está caminhando, o Brasil está engatinhando em termos de democracia. Tem muito ainda a ser feito, principalmente nessa questão de conscientização popular, de como deve ser feita uma democracia, como o povo pode participar dentro dessa democracia, como poderíamos implementar instrumentos, né, para essa participação popular conseguir ser efetivamente posta em prática. Na opinião do senhor, qual seria, num país como o nosso, uma forma de ajudar a população, ajudar, se esse é o termo, criar ambiente para que essa população participe mais? Bom, a primeira coisa, isso daí teria que vir desde da escola, né? A escola no Brasil ela é uma escola de baixa qualidade, em todos os sentidos. A criança não aprende a participar, né, do ambiente em termos políticos. Desde criança ela já teria que vir sendo amadurecida para esse tipo de coisa. No próprio ambiente escolar? No próprio ambiente escolar. Para que depois, é claro, com o crescimento da pessoa, ela começa a participar em vários âmbitos dentro do contexto social. Então a escola deveria ser um espaço democrático, a escola deveria ser mais democrática? A escola já deveria ser mais democrática, mas não aquela democracia de permitir que a criança faça qualquer coisa lá dentro. Não é isso. É conscientizar a criança de que efetivamente ela participa de um ambiente social e dentro desse ambiente social ela poder então fazer as suas reivindicações, tá? Dentro de uma reivindicação responsável, etc. Claro, ela deve estudar, ela deve ser, antes de mais nada, cidadã. Então, a criança ela tem que aprender, primeiro, a ser cidadã, a participar da sociedade como cidadã e, efetivamente, depois desenvolver essas capacidades dentro de um ambiente social maior. O senhor considera que tem um passo que todo mundo comenta quando se fala de educação, que a educação é importante, a educação muda, a educação transforma. Mas, quando a gente conversa com educadores também, eles falam, mas tem a família. Na família se aprende muito. Sem dúvida. O comportamento de mãe e pai. É o primeiro. A democracia passa pela casa das pessoas também. Passa pela casa das pessoas. Só que, tendo em vista que dentro do nosso ambiente social, nós viemos de regimes ditatoriais. Então, nós aprendemos a não participar tanto em razão, tá, de um aspecto cultural que veio dos nossos pais. Então, o Brasil começa a viver ambiente de democracia agora, aprendendo com os pais mais novos, né? As crianças aprendendo com os pais mais novos, nós como pais ensinando, e posteriormente esses filhos nossos vão passar isso para frente e de forma com que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais participativa no ambiente social. Então significa que nós estamos ainda vivendo um primeiro momento, uma primeira geração nessa Constituição nova. Sim, é a primeira geração. Essa é a primeira geração que efetivamente vivenciou democracia. E aí, essas mobilizações que nós tivemos agora, em junho, julho deste ano, seria um bom sinal? Porque alguns criticaram a saída da população para as ruas
significou na prática uma ação sem qualquer sentido. Mas é o começo dessa democracia que ainda está na infância? Sim, inclusive a gente viu que em relação a essas manifestações populares, num primeiro momento a polícia interviu, né, de forma até arbitrária, dura, né? E logo se percebeu que, na verdade, o que a população nada mais queria fazer do que manifestar-se, né? Ou seja, um direito de liberdade de expressão, levar isso às ruas, né? Mostrar sua indignação com o sistema econômico do país, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que a sociedade efetivamente almeja para si. Então significa que nós podemos ter, a partir de agora, uma mudança de comportamento do brasileiro com o passar do tempo. Ou seja, os anos podem trazer mais democracia. Mas sobre esse futuro, não só da Constituição, da democracia brasileira, e um pouco o aspecto de alguns problemas que estamos vivendo agora, é que eu vou conversar com o Dr. Kleber no próximo bloco do Entender o Direito. Daqui a pouquinho a gente volta. Entender o Direito volta, estamos conversando com o juiz federal Kleber Otero, estamos conversando sobre a Constituição de 1988. Dr. Kleber, estava comentando comigo, nós estávamos conversando, de que nós estamos ainda numa infância democrática. A democracia tem uma longa jornada e o senhor comentava que o Brasil teve apenas na prática essa Constituição e a Constituição de 1946 como constituições verdadeiramente democráticas. Mas uma Constituição antecede, uma Constituição com boas intenções democráticas, ela antecede a própria democracia? A sociedade brasileira muda quando se tem uma Constituição melhor? Sem dúvida. Tendo em vista que nós vivemos uma ditadura e as pessoas estavam cansadas daquela força ditatorial, daquela força governamental, elas desejavam participar mais do ambiente político e inclusive econômico do país. Então foi feita a Constituição de 88, conforme muitas pessoas foram às ruas pedir direta já, etc. Então todo mundo queria esse ambiente democrático no país. Então a geração passada desejava a democracia e fez uma Constituição efetivamente que é uma Constituição democrática. Agora, como implementar essa Constituição é tarefa das novas gerações. Estava até lembrando a questão de um autor alemão chamado Konrad Hess, que escreve um livro que até é fininho de ler, mas gostoso, que é A Força Normativa da Constituição, que diz o seguinte, que a Constituição escrita, ela deve ser, na melhor medida possível, se conformar à Constituição real, a Constituição real do país. E essa Constituição real, ela vai se aperfeiçoar conforme essa Constituição escrita. Então, ao mesmo tempo em que há uma mudança de um cenário constitucional para que haja democracia no país, a sociedade como um todo deve ser o reflexo daquela Constituição escrita e criar também as instituições que possam tornar essa Constituição escrita a Constituição real do país. Então significa que nós teríamos um espaço aberto que aos poucos a sociedade vai ocupando. Então a Constituição ela dá uma permissão de liberdade, ela dá direitos, ela dá democracia, dá liberdade de representatividade, de mobilização, e a sociedade vai ocupando esse espaço aos poucos. Sim. E aí a sociedade, sem perceber, ela está mudando também por causa da Constituição. Também. Então houve essa mudança na Constituição, a sociedade mudou. É claro que, em face de nós vivermos uma democracia, muitos problemas novos surgiram. E é claro, a solução desses problemas, principalmente na questão estrutural do país e até organizacional, isso daí, com o tempo, com a participação popular, talvez seja possível de serem resolvidos. Então significa que a democracia ela dá aquela aparência, eu até quero brincar um pouco com isso, de que as coisas demoram para ser resolvidas. E acabam demorando, porque justamente depende de um amadurecimento muito grande. E a população brasileira, acho que agora efetivamente começa a amadurecer em termos de participação dentro dessa Constituição. Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal nesse país uma decisão que deixou uma parte dos brasileiros, uma parte considerável dos brasileiros revoltados, né? Nós tivemos, se não me engano, 15 membros participantes do chamado Mensalão que conseguiram adiar a decisão, a condenação para o Supremo Tribunal. Alguns consideram que nós estamos respeitando a lei, nós temos que dar às pessoas o direito delas, né, de se defenderem.
Outros consideram que não, nós compactuamos com a corrupção, estamos evitando, estamos tentando adiar uma punição necessária. Essa questão que o senhor fala da democracia, a gente tem que aprender a lidar com esse direito e ter que dar o direito, às vezes, confunde-se um pouco com permissividade. Na verdade, a questão aí é o duplo grau de jurisdição. Mas isso daí não é previsto na Constituição brasileira, e sim num tratado internacional. Interessante. Então, isso vai acima da própria Constituição. Isso, é acima da própria Constituição. O Brasil celebrou um tratado internacional que é o Pacto de São José da Costa Rica. E dentro desse tratado internacional existe lá uma previsão de duplo grau de jurisdição. Aliás, de outros direitos humanos também. E o Brasil precisa, tendo em vista que ele assinou esse tratado, ele precisa respeitar o tratado sob pena até de, posteriormente, ele sofrer uma sanção internacional. Então, provavelmente, a decisão que foi proferida no Supremo Tribunal Federal era de garantia do duplo grau de jurisdição sob pena de, posteriormente, essas pessoas que estariam sendo julgadas em razão do mensalão, depois recorrerem para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos e elas obtiverem depois uma decisão, tá? Que poderá, inclusive, fazer a própria decisão do Supremo Tribunal Federal perder muito mais força. Então é melhor garantir agora um julgamento, e aí o Supremo Tribunal Federal tem que ser rápido, para não dar prescrição no caso específico, julgar a questão e colocar efetivamente fim a esse processo. Nós vivemos então, aproveitando que o senhor está falando disso, um ambiente mundial diferente. A Constituição de 1988, que está instalada nesse país, ela vive um ambiente diferente internacional daquela, por exemplo, da Constituição de 67, da ditadura? Sem dúvida, o cenário internacional é completamente diferente, os tratados internacionais. Hoje, os direitos humanos que existem em tratados internacionais, eles efetivamente são considerados também, de certa forma, como direitos fundamentais, tendo em vista alguns dispositivos da nossa Constituição que aceitam esses tratados internacionais. Então, independente de qualquer Constituição em qualquer país, deve-se respeitar essas decisões internacionais? Sim, os tratados internacionais. Isso dá uma garantia a mais a qualquer cidadão do mundo? Sim. Qualquer pessoa que venha ao Brasil sabe que ele vai ter os seus direitos humanos respeitados, porque o Brasil assinou o tratado. Então, a Constituição de 88 no Brasil, ela está mais afinada até que em muitos outros países com esses direitos internacionais? Sem dúvida. Então, hoje, a Constituição brasileira, principalmente por força dos parágrafos do artigo 5º, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição, nós temos essa confirmação com uma ordem internacional. Doutor, eu quero comentar com o senhor agora uma questão polêmica, que é a bendita representatividade nesse país. O Brasil, pela própria história das constituições, nós tivemos um poder executivo que sempre ficou mais ressaltado do que o poder legislativo. E alguns falam que em democracias maduras, o poder onde se tem que exaltar mais a representatividade é o poder legislativo. E no Brasil a gente percebe que o poder executivo é o poder acima dos outros poderes, aparentemente. O judiciário agora que tem ganhado uma expressão maior. Alguns falam até da politização do judiciário. Na opinião do senhor, vamos chegar a um momento em que o legislativo vai tomar esse papel do grande representante da sociedade? Alguns falam até do parlamentarismo, um dia ser instalado no país. Qual a opinião do senhor em relação a essa Constituição e as representações políticas no Brasil, a democracia em relação ao voto e ao representante público? Bom, a questão toda é de sistema representativo. Tá? Existem dois sistemas, na verdade, mais do que dois, porque existem sistemas diferentes. Mas os principais no mundo é o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista de governo. E o Brasil, por uma questão de opção, inclusive, da própria população, que votou, se eu não estou enganado, em 1992 ou 93, nós fizemos um plebiscito e, na época, a população escolheu o presidencialismo. E antes de escolher, tem monarquia e república, né? Depois... Sim, poderia até ter escolhido a monarquia. O retorno à monarquia. Tá? Então, foi uma escolha popular. Dentro do sistema presidencialista, o poder executivo tem uma maior proeminência. Tá? E dentro do sistema parlamentarista, ao contrário, quem vai ter essa força maior será o poder legislativo. Então, foi tudo uma questão de escolha. Tá, de um sistema presidencialista ou no sistema parlamentarista. A população escolheu o presidencialista. Alguns consideram que essa Constituição nossa se casaria bem com o parlamentarismo, pela própria característica dela de representatividade. Nós caminhamos para isso? Ou o senhor considera que não?
que o regime presidencialista e esse poder executivo vai continuar sendo uma tendência na representação na Constituição brasileira? Bom, veja bem, em 1988, quando a Constituição foi feita, discutiu-se muito na época se nós seríamos um país parlamentarista ou um país presidencialista. Então isso foi discutido em 88. Como não houve um consenso, eles deixaram para uma escolha posterior para que a população escolhesse isso nos idos de 1993. Tanto que foi prevista também uma reforma da Constituição. Nessas emendas de reforma da Constituição, poderíamos ter efetivamente a mudança da Constituição para um regime parlamentarista. Então foi uma Constituição que foi feita tanto para ser um país presidencialista quanto ou parlamentarista. Agora, dentro da nossa sociedade, nós sempre procuramos, até por um passado histórico, uma força maior dentro de uma presidência da República. Nós precisamos de alguém que vai reger a sociedade brasileira. Isso, a sociedade sente mais necessidade disso. Talvez por isso nós não tenhamos escolhido um sistema parlamentarista. Até porque na nossa história nós vivemos 2 momentos de parlamentarismo e isso ocorreu em momentos passados. Um foi durante o Império, quer dizer, a nossa sociedade não viveu isso. Apenas nesse momento histórico foi o parlamentarismo às avessas no tempo do imperador, do Pedro II. E, então, quer dizer, a atual sociedade não teve contato com esse momento. E a outra vivência do Brasil parlamentarista foi com o João Goulart, tá, quando ele assumiu a presidência, que uma das condições para ele assumir a presidência foi a instalação do regime parlamentarista no Brasil. Para reduzir o poder do presidente. Isso, né? E na sequência houve um plebiscito e a população escolheu o retorno do presidencialista, do regime presidencialista. Né? Então, esses foram os 2 momentos na história que nós vivemos parlamentarismo. Então, a população, efetivamente, não conhece o parlamentarismo. E por esse desconhecimento e até por pensar na necessidade de uma força maior, uma regência maior dentro de um sistema presidencialista, a população acabou, sem dúvida alguma, escolhendo o senhor considera que isso é bom ou ruim? Quer dizer, nós temos uma sociedade que gosta do presidencialismo porque ela realmente se adapta e considera que é o melhor governo, ou porque realmente ela ainda não tem essa maturidade democrática? Eu acho que ela mais se adapta, até por ter isso daí, por ter isso como instituição, do que por uma necessidade. Ela acabou se adaptando, porque nós vivemos isso e essa instituição foi sedimentada ao longo de muitos anos. Talvez por desconhecer as vantagens de um parlamentarismo. Para fechar nossa conversa, Dr. Kleber, a Constituição de 1988, o senhor já colocou claramente que é uma Constituição que mostra um avanço no país. O futuro desse país, nós tivemos recentemente o presidente Dilma Rousseff, chegou a acenar com um plebiscito, né, mudanças inclusive em alguns aspectos da Constituição, diante das manifestações que nós tivemos em junho e julho. Essa Constituição é ideal, não há o que mexer? Ou o senhor, se pudesse, mexeria nela? Eu não mexeria. Principalmente no rol dos direitos fundamentais, eu não faria qualquer mudança nesses aspectos, talvez em algumas particularidades da Constituição, por exemplo, o sistema tributário do país, que é realmente um sistema muito complexo, muito difícil de gerenciar, de qualquer empresário, por exemplo, saber quais são efetivamente os tributos que ele tem que pagar, inclusive da população de saber qual tributo ela tem que pagar. O peso do Estado. O peso do Estado. Então, acho que nós teríamos que criar um sistema tributário muito mais simplificado para tentar equacionalizar todos os problemas que tem nessa área. Conversei com o juiz federal, Kleber Otero. Nós falamos sobre a Constituição de 1988 e falamos também um pouco sobre essa história da democracia no Brasil. Como o doutor Otero colocou, a democracia no Brasil está engatinhando. Sequer chegou aos 50 anos de democracia. E, segundo ele, é preciso que o brasileiro amadureça. É possível, inclusive, para o doutor Otero, que a Constituição de 1988 abra caminho, espaço para o amadurecimento democrático. Doutor Otero, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Eu que agradeço o convite que me foi formulado. Espero poder voltar em outras ocasiões, apesar das dificuldades que nós tivemos, né, de encontrar um horário. Né? Essa conversa era para ter tido há um bom tempo atrás. Sim, né? Até por um problema que você teve anteriormente. E eu também acertou. Isso, com certeza. Até o nosso próximo programa, o Entendendo Direito tem a função de trazer aqui para você uma série de discussões que envolvem o Poder Judiciário, também o papel do advogado e o que é mais importante,
o seu direito. E para você exercer o seu direito, você tem que entendê-lo. Por isso, entender o direito. Até o nosso próximo programa.